gente vai entrar agora no 23. Vocês lembram que no 22 ele estava falando do que o xiste vai desmascarar, né? A sofística não passa de um estratagema, a lógica é apenas um engodo e até o cômico só entra ali para ofuscar. Daí o Lacan foi mostrando todo o trabalho do Freud nesse trabalho sobre os xistes. Para quem não lembra, xiste é piada, né? Ele continua agora no 23, um parágrafo denso. Eu vou ler o parágrafo e vou retomar ele explicando. Em parte alguma, com efeito, a intenção do indivíduo é mais manifestamente superada pelo achado do sujeito. Travessão, em parte alguma, a distinção que fazemos entre ambos faz-se sentir melhor, travessão, uma vez que só é preciso que alguma coisa me haja sido estranha em meu achado, para que eu extraia dele meu prazer, mas também porque é preciso que permaneça assim, para que o achado surta efeito. Isso se dá pela necessidade tão bem marcada por Freud do terceiro ouvinte sempre suposto e pelo fato de que o xiste não perde seu poder em sua transmissão em estilo indireto. Em suma, apontando no lugar do outro o amboceptor, que esclarece o artifício da palavra, eclodindo em sua suprema lacridade. Aqui o Lacan caprichou para não ser entendido. O moral da história, o que conta é a piada. É o seguinte, a piada é sempre superada pelo... o que conta a piada, a pessoa que conta a piada, ele é sempre superado pelo achado entre aspas, do sujeito que a ouve. Você conta a piada, mas você não imagina o que você vai produzir no sujeito que ouve aquela piada. Você vai produzir alguma coisa de riso, mas você não consegue adiantar o porquê. Porque para que o ouvinte extraia do xiste o seu prazer, esse achado. E ele diz, não só é preciso que alguma coisa me haja sido estranha, eu, enquanto estou ouvindo a piada. E esse estranho é do estranho do Freud, do Unheimlich. Unheimlich é familiar e é não familiar simultaneamente. Tem que ser familiar para aquele ouvinte. Há um terceiro, né, na história que ele vai falar, que é suposto aí. Esse terceiro ouvinte suposto, e aí é que, porque tem esse terceiro ouvinte, eu tô contando uma piada para você. Você tem sempre um terceiro, uma pessoa de fora que é suposto estar vendo, tendo também acesso a esse tipo de visão sobre o que está sendo mostrado para você. Aí o xiste tem sempre um poder de transmissão em estilo indireto também, por sua vez. Então, porque ele fala de um caso de fora, ele vai contar uma história. Então, é tanto esse fato de ser contado de fora de você, como o fato de você também reconhecer que tem uma terceira pessoa, um grande outro assistindo. Então, é por isso que ele fala. E isso se dá pela necessidade também marcada por Freud do terceiro ouvinte, sempre suposto, e pelo fato de que o xiste, quer dizer, a piada, não perde seu poder em sua transmissão em estilo indireto, né? Em suma, apontando no lugar do grande outro, o amboceptor. Amboceptor vem da biologia. É uma substância no sangue e na linfa que serve como um dos dois elementos na citólise, bacteriólise e hemólise. Lise é cortar. Então,
no corte de célula, no corte de bactéria e no corte de sangue. Bem como, de hemácia, aliás, bem como na fixação da alexina. A alexina é a substância bacteriana do soro sanguíneo normal, sendo a outra o complemento. Então, porque o que a pedra faz é fazer uma cisão, é mexer nesse Unheimlich, no familiar e no não familiar. E não é você. E é isso é que vai produzir, ele diz, que esclarece o artifício da palavra, eclodindo em sua suprema lacridade. A lacridade é a alegria, né? É o riso, é o contentamento, é o bom humor. Então, esse que é o efeito. Então, eu não imagino o efeito que eu vou produzir no outro, porque eu desconheço o que é familiar e não familiar para o outro. Ao mesmo tempo, a piada é contada como fosse uma coisa de fora, né? Não é contada sobre a pessoa em si, é uma história contada. Ao mesmo tempo, a pessoa que ouve supõe que tem um grande outro ouvindo junto, e ao mesmo tempo a piada ela faz esse efeito de pegar e cortar a coisa em duas, que é o fundamental, né? Daí que ele usa essa palavra da biologia, que divide, que corta partes que estão na linfa, no sangue, enfim, né? Então, vocês reparam que o Lacan não economiza em elementos de outras ciências, ele vai buscar lá na medicina, lá na biologia, ele faz de propósito, é por isso que ele acaba sendo tão difícil de entender. Continuando, uma única razão de fracasso para a espirituosidade dos pontos, a insipidez da verdade que se explica. Isso já vai brigar com a IPA agora de novo. Ora, isso concerne diretamente ao nosso problema. O atual desprezo pelas investigações sobre a língua dos símbolos, que lá na Sociedade de Paris estava acontecendo, e no resto da IPA, que se lê a simples visão dos sumários de nossas publicações de antes e depois da década de 1920, que foi quando foi fundada a Commission. Não corresponde a nada menos para a nossa disciplina do que uma mudança de objeto cuja tendência a se alinhar no nível mais rasteiro da comunicação para se harmonizar com os novos objetivos propostos à técnica, que aí virou até a teoria da técnica depois dessa loucura toda. Talvez tenha que responder pelo balanço bastante sombrio que os mais lúcidos fazem de seus resultados. E aí ele vai falar de um Oberndorf, unsatisfactory results of psychoanalytic therapy in Psychoanalytic Quarterly, 19, página 393 a 407. Também ele não deixa de estar se referindo à questão do Reich, na verdade, Theodor Reich, que foi banido por não ser médico e que era o analista que Freud adorava, porque ele trabalhava justamente, por exemplo, ele vai trabalhar com os efeitos do xiste. Ele chama, um dos artigos Surprise and the Psychoanalyst, a surpresa e o psicanalista, Listening with the Third Ear, ouvindo com o terceiro ouvido, e ele tem um que ele fala New Ways in Psychoanalytic Technique, que é exatamente quando ele vai falando da questão da piada, de você poder trabalhar com essa coisa de surpreender. Mas ele foi justamente o excluído, né? E aí ele era tão importante para o Freud que o Freud escreve a questão da análise leiga. Mas mesmo assim,
não foi possível. E é disso que o Lacan está tratando aqui. Ele está voltando agora, depois que ele fez essa ida, passou pela matemática, passou pela parte de linguagem, passou pela matemática, ele agora está voltando à impostura que estava acontecendo na Associação Internacional de Psicanálise e por que ele estava tentando introduzir a Associação Francesa e com uma outra visão, que era para devolver a psicanálise ao que ela tinha deixado de ser com a introdução da Commission e com as deturpações causadas a partir da Commission pela criação de uma teoria da técnica insípida e que absolutamente não trabalhava com o sujeito do inconsciente, trabalhava com a consciência. Então ficamos por aqui. Nós atravessamos 3 parágrafos com dificuldade, porque o texto do Lacan era difícil aqui.